Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso, um plantão chuvoso aqui no Rio de Janeiro, mas nem por isso triste. O Botafoguense está de alma lavada com a vitória que conquistamos na quinta-feira e agora a equipe já está no Rio Grande do Sul para conquistar aí mais 3 pontos. Tem muita confiança nesse time do Botafogo. A gente vai falar sobre os relacionados para essa partida, quais são os desfalques, como é que vem o Internacional, como é que o Botafogo pode jogar para atuar contra essa boa equipe do Internacional, mas vamos também trazer atualizações sobre algumas negociações que estão aí no Botafogo há algumas semanas, né? Como eu disse para vocês, não vamos perder tempo trazendo aqui nomes de jogadores que estejam, tá na lista de sondagem, pode vir para o Botafogo. Esse tipo de situação a gente não perde tempo. Por que que eu vou voltar a falar sobre o caso Zahavi? Simplesmente porque estive em contato com John Textor, conversei com o intermediário da negociação, então, até para que tivesse alguma palavra nova, né, alguma situação, uma atualização da situação do Eran Zahavi dentro de tudo que está acontecendo no Botafogo, até porque já não se fala mais em número de contratações, e sim demanda técnica, não foi o que o André Mazzucco falou? A questão é demanda técnica. Precisa aqui, contrata para cá. Precisa para lá, contrata para colar. Enfim, é o que a gente precisa fazer, é o que o Botafogo vai fazer nessa janela. E para centroavante a gente já sabe que precisa e muito de um jogador que possa garantir ali pelo menos uma média maior de gols. O Erisson vem cumprindo um bom papel, mas já está em alguns jogos sem marcar. O Matheus Nascimento está nas fases iniciais aí do profissional, entra, mas quando entra não consegue aí fazer os gols, então a gente precisa de um atacante que realmente venha para elevar o nível competitivo no ataque do Botafogo e até ajudar, como o Carly, a gente falou que o Carly faz isso, né? Quando ele entra, ele ajuda aqueles que estão jogando com ele a elevar o seu nível. Fernando Marçal, como muito bem disse o diretor de futebol do Botafogo, ele chega para ajudar o Hugo a subir o seu nível, né? Então essa visão de trazer um atleta que possa colaborar com o outro, isso é muito importante, é um pensamento integrado. E o Zahavi é esse tipo de centroavante, é esse tipo de jogador que tem tudo para colaborar mais com o Matheus Nascimento. O estilo do Zahavi, ele se coaduna muito mais com o do Matheus Nascimento. É um cara letal dentro da área, mas sai da área para construir jogada também. Bom, antes de contar para vocês aí a situação em que essa novela está, né? Eu peço a você que deixe o seu like, peço a você que está assistindo esse vídeo, não é inscrito, inscreva-se aqui no canal Gigante Glorioso, pelo menos 2 vídeos por dia, mais as lives para a gente trazer tudo sobre o glorioso Botafogo aqui para essa galera. Somos quase 63 mil aqui no canal Gigante Glorioso, a família GG não para de crescer. Convido você também para se tornar membro aqui do canal Gigante Glorioso, tá certo? É só clicar aí, seja membro e você vai curtir as vantagens de ser parte dessa família GG. Bom, vamos lá, meus amigos. Ontem busquei contato com o John Textor, entre assuntos, né, aleatórios, perguntei, fiz aquela pergunta que não quer calar, né? Quando é que chega o Zahavi? Nem perguntei se melou, vem, não vem, perguntei. Quando é que chega o Zahavi? A resposta foi: no momento não podemos precisar muita coisa, mas vai chegar. Bom, não se pode precisar muita coisa, então eu fui direto no intermediário dessa negociação aqui no Brasil com o Zahavi, e ele meio que repisou aquilo que o John Textor me falou, mas disse que a negociação está naquelas fases de detalhes, burocracia, que está já num passo adiantado, mas que não poderia me atualizar no momento sobre nada, porque ninguém está falando sobre o assunto, já que está na fase final. Ok, a gente respeita. A novela, então, posso dizer para vocês que está na fase de pausa, né, de suspensão para a produção do capítulo final. E muita gente me perguntando, eu até fiz essa pergunta ao intermediário da negociação, sobre o ocorrido, né? E aí, atrapalha? Chegou alguma coisa, tal? Se eu não me engano, o próprio Bernardo Gentili, do Fogão Net, ele escreveu no blog dele algo desse tipo, também deve ter interpelado o intermediário da negociação, e a resposta foi:
O Zahavi não deixaria de vir pelo que aconteceu, mas como a família do Zahavi ela tem essa coisa com a segurança, né, a questão da segurança, eles precisam se sentir seguros, tal, não somente dentro das crenças dele, né, da ideologia dele e tal, mas também como atleta, né? Não é novidade, né, para ninguém. Na Holanda isso acontece e tal. Então, assim, não é, oh meu Deus, nunca vi isso na vida. Mas o Botafogo tomou algumas atitudes que serviram como resposta a esses atletas, especialmente o Zahavi, no sentido de: será que isso pode acontecer de novo? Essa é que é a grande questão na troca de conversas que eu tive com o intermediário da negociação. Isso pode acontecer de novo? Que atitude o Botafogo tomou? Então a gente viu o que o Botafogo fez, o Botafogo fez o boletim de ocorrência, há essa necessidade de se identificar aqueles que estiveram, que invadiram e tal, tudo como uma espécie de prestação de contas para esses atletas, para essa situação no Botafogo de vulnerabilidade. O Botafogo não pode passar o estado de vulnerabilidade para aqueles atletas de alto nível. E aí, vamos lá, citar aí um Lucas Leiva, que está vindo do futebol italiano, viria para o Grêmio caso houvesse aí o acordo salarial. Então, enquanto está esse imbróglio, não se decide aí o futuro do Lucas Leiva. O Bruno Tabata, que inclusive estava jogando no Sporting, né? E houve episódios gravíssimos de invasão de torcida no esporte, com agressão a jogadores. Lembro muito bem o atacante, o Bas Dost, que era um bom atacante, foi agredido pela torcida sportinguista, né? Com a invasão dentro do centro de treinamento. Então, assim, o que aconteceu no Botafogo afasta jogador, afasta tal. O jogador de futebol ele é acostumado com pressão. O que afasta jogador é vulnerabilidade no sistema. O Botafogo é uma equipe com um CT vulnerável. O Botafogo é uma equipe cuja estrutura é vulnerável. O Botafogo é uma instituição vulnerável. Isso afasta jogador, né? Então, o que atrai atleta de grande porte é um CT de qualidade, é estrutura de grande porte, salário em dia, estrutura de viagem. Tudo isso atrai um estádio de grande qualidade. O Botafogo precisa investir no gramado do Newton Santos, já falamos isso 70 vezes. E esse imbróglio com a SAF e o Newton Santos ainda também está no seu desenrolar. Botafogo, SAF e Newton Santos ainda não acertaram ali os últimos ponteiros dessa parceria, de como é que vai ser a utilização e tal. Então, por isso, ainda não houve uma grande reforma no gramado do Newton Santos. Já houve alguma coisa, mas não foi suficiente. A gente viu no jogo contra o São Paulo, o estado do gramado estava muito ruim, né? Mas enfim, gente, estou trazendo aí atualizações dessa situação do Zahavi, tá? Não sei exatamente o que o jogador pensa. Muita gente fica com raiva do cara, não quer vir, não vem, então... Ninguém falou que o cara não quer vir, pelo contrário. As informações que nós temos é de que o cara quer vir, tá? Mas é uma negociação muito complicada, né? Muito complicada. Não só pela questão da nacionalidade, mas uma série de fatores, tá? Que não me cabe agora aqui explicar, né? Nem me foi dito qualquer detalhe, né, do que falta e tal. Apenas isso. Tanto o John Textor quanto o intermediário da situação dizendo que está na fase dos detalhes burocráticos, mas que há uma expectativa muito positiva, tá? E a resposta do Botafogo quanto ao evento de quarta-feira também foi nesse sentido, para passar para esses jogadores que vão chegar uma sensação de segurança, de comprometimento com a integridade física, mental, psicológica dos atletas, tá certo? Vamos falar do Botafogo agora, né? Sem os reforços, inclusive notícia de Bruno Tabata fechando, acertando o salário. Não sei, tá? Não foi não me chegou esse tipo de notícia. Eu ia falar, não foi a notícia que chegou para mim. Não me chegou esse tipo de notícia, então eu não vou perder tempo iludindo a galera aqui com o papo de Bruno Tabata ainda, tá? É claro que tem negociação, é possível que seja anunciado nos próximos dias, mas não vou entrar nessa lenga-lenga. Hoje falei do Zahavi porque tive atualizações falando diretamente com pessoas envolvidas, tá certo? Agora vamos falar da realidade. Botafogo pega o Internacional. Botafogo muito desfalcado, né? Afora os desfalques importantíssimos de um Vitor Cuesta que fez uma senhora partida contra o São Paulo. Há o desfalque também
do Canu. Então o Botafogo tem os seguintes jogadores relacionados. Para o gol, Gatito, o Douglas e o Igor Gabriel. Lateral, Daniel Borges, Hugo e Saravia. Zagueiros, o Carli, o Cauã foi relacionado, Lucas Mezenga também, Klaus e o Felipe Sampaio. Como volantes, o Breno vai aparecer aí na lista de relacionados. Há muito tempo a gente não viu o Breno, né? O Kaique, Patrick de Paula e o Tietê também está relacionado. Portanto, Del Piage permanece fora. E o Luiz Oyama também devem reaparecer contra o Fluminense. O Botafogo vai ter uma semana aí para treinamentos, para aprimoramento da parte física, enfim. Meia, só o Lucas Piazon, porque o Chay também não está relacionado, tá? Não está relacionado. E atacantes, o Daniel Cruz, que está treinando, né, com o Botafogo, o Erisson, o Jefinho, também que subiu, o Matheus Nascimento, Riquelme e o Vinícius Lopes. Como é que deve vir o Botafogo para amanhã? Se o Botafogo mantiver o esquema de 3 zagueiros, o Botafogo joga com Gatito Fernandes, Klaus, Felipe Sampaio e Carli, que nunca jogaram juntos, da mesma forma como Carli Canu e Cuesta também nunca jogaram juntos, tá? Então não é um impeditivo para que dê certo, tá? Quando você tem jogadores que têm consciência do seu posicionamento, o mínimo de questão técnica em jogo, isso é minimizado. É claro que o entrosamento ajuda muito, né? Mas se ele mantiver o esquema de 3 zagueiros, tá? Temos aí os 3 zagueiros no elenco, afora o Lucas Mezenga, que já jogou até com o Carli, tá? Hugo e Saravia devem permanecer, foram bem contra o São Paulo, tá? Acredito que o meio-campo mantenha-se também com o Kaique, o Patrick de Paula, o Piazon e o ataque Vinícius Lopes e Erisson. Matheus Nascimento e Erisson poderia ser? Até poderia, mas aí a gente perde um jogador com potencial de penetração pelas pontas, que é o Vinícius Lopes, né? Então eu iria com esse time, que não é o mesmo que venceu o São Paulo, mas o sistema de jogo é o mesmo. Se o Luiz Castro achar por bem, não vou jogar nesse esquema, vou jogar com 2 zagueiros, tá? Então acredito que ele possa, jogando com 2 zagueiros, Felipe Sampaio e Carli, colocar o Daniel Borges e o Hugo, porque o Saravia é um jogador mais ofensivo, né? Com 3 zagueiros, o Saravia fica com mais liberdade e menos compromisso de marcação, tá? Com 2 zagueiros, ele poderia começar com Gatito Fernandes, Daniel Borges e Hugo nas laterais, Carli, Felipe Sampaio, e aí entraria com o Kaique, Patrick de Paula, Lucas Piazon centralizado, e aí ele poderia colocar o Matheus Nascimento numa ponta, Vinícius Lopes na outra, e o Erisson com a presença de ataque, né, centroavante, e o Matheus Nascimento é esse segundo atacante que entra, né, ele afunila entrando, poderia ser uma experiência. Acho que é demais esperar que o Luiz Castro vá entrar em qualquer sistema de jogo com o Jefinho, tá? Ou com, não que eu não goste, eu gosto muito do futebol do Jefinho, ou com o Riquelme, né? Acho que é uma pressão desnecessária em cima dos meninos num jogo contra um adversário mais forte, bem mais forte, do que o que a gente enfrentou na quinta-feira, tá certo? Bom, meus amigos, fico por aqui. Um grande abraço a vocês. Agora chegou a pizza. Tô sentindo aqui que a campainha tocou. Vou comer uma pizzazinha. Beijo grande no coração. Saudações alvinegras. E amanhã tem shorts, vídeo de pré-jogo e live de pós-jogo. Valeu, aquele abraço.